Acho que aqui algumas pessoas ainda não me conhecem. Meu nome é Hudson, eu sou médico aqui do hospital, médico rotina da Clínica Médica, e sou pós-graduado em nutrologia pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, tá? Hoje eu vim aqui conversar sobre um assunto muito pouco falado. Eu acho que ainda precisa ter um pouco mais de atenção dentro do cuidado do paciente oncológico, porque é um assunto que nos traz grandes melhoras no tratamento e na sobrevida dos nossos pacientes. Quando a gente pensa em tratar um paciente oncológico, mais do que fazer o diagnóstico, é saber se esse paciente consegue tratar a doença que ele tem. Hoje a gente sabe que 30% de todos os cânceres do mundo todo poderiam ser evitados com uma boa avaliação nutricional, com mudanças nutricionais durante a vida das pessoas. E mais ainda, 30% dos pacientes oncológicos não morrem em decorrência da doença, morrem em decorrência de uma não avaliação nutricional. Então, é muita gente. Se a gente for pensar a quantidade de câncer que cada ano sobe mais e mais, a gente poderia estar evitando uma incidência muito grande e também evitando uma mortalidade muito importante nos nossos pacientes. Então, o que que a gente precisa avaliar no paciente oncológico? Esse é um assunto bem extenso. Hoje eu vou falar de características nutricionais, algumas síndromes nutricionais aqui muito encontradas no paciente oncológico, também em outras doenças crônicas. Hoje eu não vou falar de tratamento, porque esse é um assunto muito extenso que foi acordado para fazer numa segunda aula, tá? Aí. Primeiro, primeiro fator de risco para câncer hoje é a idade. A gente vai ficando mais velho, então a gente vai tendo maior propensão a desenvolver um câncer. Mas quando a gente pensa em fatores de riscos nutricionais, a gente precisa avaliar, primeiro, a qualidade e a quantidade desse alimento que o nosso paciente está ingerindo durante toda a tua vida. Quando a gente tem uma alimentação muito baseada em açúcares, gorduras, a gente vai tendo aqui um aumento da nossa inflamação crônica. E inflamação crônica é um fator de risco para câncer. Então, aqui nós vamos observando um aumento de inflamação crônica e um desarranjo da nossa imunidade. E o que que isso vai acontecer? Nós vamos levar ao envelhecimento precoce, levando ao maior risco de câncer e também a uma piora quando esse paciente vai tratar o câncer. Então, além da gente olhar a qualidade, a gente também precisa ver a quantidade que esse paciente está comendo durante a vida. Hoje nós temos uma epidemia aí de obesidade, e obesidade é um grande fator de risco para a doença oncológica. Então, se a gente for pensar, tudo que for levar ao envelhecimento, eu estou favorecendo o câncer. E tudo que eu conseguir fazer de medidas para que esse paciente desacelere esse envelhecimento celular, eu vou estar protegendo esse paciente. Então, quando a gente tem uma alimentação, principalmente aqui associada à obesidade e o estilo de dieta ocidental, a gente percebe que a gente vai levar esse paciente a uma inflamação subclínica muito importante, com aumento de citocinas inflamatórias, principalmente aqui interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Eu vou aumentar o perfil glicêmico desse paciente, em que eu vou ter um quadro de hiperglicemia, vou ter uma resistência insulínica muito importante nesse paciente, vou piorar fatores tróficos desse paciente. A gente sabe que quando a gente tem a nossa insulina muito aumentada, e aqui muito associada à obesidade visceral, comum na obesidade, o que que acontece? Eu tenho um aumento dessa insulina e um aumento do IGF-1, que é um fator anabólico, e ele está relacionado à tumorigênese. Então, eu controlar esse perfil glicêmico do paciente, eu vou estar levando ao menor risco oncológico, como também risco cardiovascular, e todas as suas ramificações. Eu vou ter aqui uma disfunção
imunológica, principalmente associada aqui a essa inflamação subclínica, alterações de disbiose, que a gente sabe hoje, muito comum no paciente obeso, que eu vou levar a um aumento de metabólitos carcinogênicos e como também uma diminuição de metabólitos que são comprovados que tem uma diminuição na incidência do câncer. Ou seja, eu vou levar um envelhecimento acelerado, um aumento da carcinogênese e um aumento da resistência também à quimioterapia. Então, o que que eu penso em fator de risco, tá? Eu tenho que olhar, avaliar nutricional ou não. No, fatores não nutricionais, o principal fator de risco é tabagismo, tá? Sedentarismo é um outro fator de risco. E os nutricionais, eu vou avaliar consumo de sal, consumo de açúcar. Hoje as pessoas falam muito do açúcar, mas se esquecem do sal. É muito comum no consultório de quem faz nutrologia chegar do cardiologista, chegar do endocrinologista, todo mundo tira o açúcar, mas esquece do sal também desse paciente, tá? Uma alta ingesta de carne vermelha, hoje a gente tem uma recomendação da Sociedade Americana de Oncologia de até 500 gramas por semana de carne vermelha, tá? Principalmente aqui pensando no risco de câncer coloretal, tá? Isso aqui foi, quando saiu, foi uma coisa bem discutida, porque os americanos já amanhecem o dia comendo bacon. Então, 500 gramas de carne vermelha, se a gente for somar, não é muita coisa, tá? Obesidade aqui, hoje a obesidade, ela é o segundo fator de risco modificável mundial, perde só para o tabagismo. Baixa ingesta de fibras, tá? Pensando no câncer de colo retal, alcoolismo, inflamação crônica e alterações hormonais, que também são muito comuns aqui com a obesidade. Então, a gente observa esses fatores de risco e você percebe que tem muito fator de risco aqui que a gente poderia mudar, se a gente conversar isso com os nossos pacientes, tá? Então, quando a gente pensa em sedentarismo, aqui tem que ficar uma coisa muito eh, que causa muita confusão, que uma pessoa ela pode fazer atividade física e continuar sedentária, que atividade física é diferente de exercício físico, tá? Atividade física é quando você faz uma movimentação corporal e muscular, e quando você faz um exercício físico é uma movimentação programada, tá? Então, esse gráfico aqui é muito interessante do Instituto de Pesquisa de Câncer dos Estados Unidos, que ele mostra aqui, ó, olha a diferença. Uma pessoa que fica o dia todo sentada, hoje quem não trabalha em home office, né, ela é uma pessoa extremamente sedentária. E como isso muda aqui nos momentos em que a gente não está fazendo exercício. Esses três pacientes aqui, ó, tem algum momento do dia que eles fazem um exercício e podem até chegar à quantidade orientada pelo OMS, mas muda muito no resto do dia. Se ele faz o exercício, mas ele vai para academia de carro, ele vai comprar um pão na esquina de carro, ele só trabalha sentado. Ou aquele paciente que faz uma quantidade de exercício muito parecida, mas que durante o resto do dia ele é mais ativo, ele não fica sentado, ele está sempre caminhando. E a gente percebe, ó, quanto mais sedentário a pessoa é, maior o risco de câncer desse paciente. Então, essa meta-análise aqui, muito interessante, que ela mostrou, ó, a associação de um risco relativo positivo para pacientes sedentários em três tipos de câncer de um nível moderado: câncer de cólon, câncer de endométrio e câncer de pulmão, chegando até 44% de chances de risco aumentado nos pacientes que são sedentários. Então é bastante coisa, né? Se a gente pensar que câncer de cólon é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, tanto em homem quanto em mulher, é muita gente. E a obesidade? Como é que a obesidade se relaciona nisso aí? Hoje, existem 13 tipos de cânceres que estão relacionados à obesidade, mas a Obesity Society, que é a Sociedade Americana de Obesidade, já fala, hoje já tem 26 tipos de câncer. Câncer coloretal, segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. No homem, o primeiro é a próstata, na mulher é a mama, aí tirando os cânceres de pele, exceto melanoma. Câncer gástrico, esôfago, fígado, mama pós-menopausa. Aqui é muito interessante porque a obesidade na mulher, ela tem um fator de proteção para câncer de mama. Pré-menopausa. Pós-menopausa, a gente observa o contrário.
tá? Mais para frente eu vou explicar o porquê que isso acontece. Aqui, câncer de vesícula, câncer de endométrio, renal, meningioma, pâncreas, pensando aqui no contexto hematológico do hemocentro, o mieloma múltiplo, ovário e tireoide. E aqui uma coisa bem interessante é que, assim, pacientes, a gente observa que tem muitos tipos de cânceres relacionados à cavidade abdominal. Paciente obeso, a gente faz o diagnóstico mais tarde, porque isso dá sintomas mais tarde. Então, além de você perceber que o paciente tem um aumento de risco, às vezes a gente pode fazer esse diagnóstico mais tardiamente, trazendo aí malefícios para os nossos pacientes. Então, ó, olha aqui, o câncer de esôfago, um risco relativo, e ele colocou aqui, nessa meta-análise, com IMC acima de 25, isso é sobrepeso, tá? Não é obesidade. Aqui, no câncer de esôfago, aqui em 480%, é muita coisa, tá? Câncer de endométrio, ó, 710%. Então, obesidade, eu falo que hoje, assim, é uma epidemia que a gente cada vez mais vai ter que saber tratar. Não só o médico nutrólogo, não só o médico endócrino. Todo mundo vai precisar saber tratar a obesidade, tá? E mais ainda, a obesidade, eu acho que ela precisa ser vista por todas as áreas, tá? Tratar a obesidade, quem trata isso no consultório, quem trata isso no dia a dia, sabe o qual é a importância de toda uma equipe para tratar esse paciente. Não é um paciente fácil de tratar, mas que a gente percebe o quanto ele melhora a vida dele quando a gente consegue tratar esse paciente. E aqui, ó, o que que acontece? Quando a gente tem um quadro de obesidade, principalmente obesidade visceral, tá? Abdominal, a gente tem um aumento da resistência insulínica com uma hiperinsulinemia, tá? Levando a uma hiperglicemia. Associado a isso, nós temos aqui um aumento do perfil inflamatório desse paciente, com aumento de interleucinas, e a insulina é um hormônio extremamente anabólico. Então, ela leva esse aumento de chance do crescimento celular. Quando a insulina está aumentada, a gente tem um aumento do IGF-1, que também é um fator de risco associado à tumorigênese. Pensando também na questão da obesidade agora na mulher, o que que acontece? A mulher pré-menopausa, ela tem o estrogênio mais alto. Quando a mulher ela vai entrando na menopausa, ela vai começar a aumentar o FSH e o LH, o estrogênio começa a cair, que dá os sintomas, os fogachos, todos os sintomas da menopausa, e a testosterona da mulher ela vai caindo, mas ela não cai na mesma intensidade que o estradiol. Pré-menopausa, a gente percebe que esse estradiol ele tem uma certa segurança para a mulher, principalmente aí na questão da obesidade. Mulher pré-menopausa tem o que a gente chama de obesidade eh, em obesidade impera. A mulher ela acumula gordura mais nas coxas, mais nos glúteos. Quando ela entra na menopausa, ela inverte e ela começa a acumular gordura, principalmente aqui no abdômen, aí já se associando ao risco cardiovascular do homem. Então, o que que acontece? Começou a entrar na menopausa, o estrogênio da mulher começa a cair. E aí, o que que a gente observa hoje? Pacientes que são obesas têm uma conversão de testosterona em estradiol no tecido gorduroso. Então a gente pensaria, tá, mas se eu tenho uma queda de estrogênio, levando aos sintomas da menopausa, e eu estou produzindo estrogênio perifericamente, seria uma coisa boa. Mas não, não tem a mesma ação esse estrogênio periférico, tá? Então, o que que ele acontece? Ele aumenta o risco cardiovascular e aumenta aí o risco, principalmente de câncer de mama. E aqui a gente tem que observar por quê? Tem alguns cânceres de mama que a gente chama que são estrogênio positivos. Eles respondem à terapia de bloqueio hormonal, tá? E então, aqui a gente tem que cuidar muito essa questão da obesidade, porque quando o estrogênio começa a cair, esse fator de proteção começa a piorar. Então, a paciente tende a ganhar mais peso, tá? Por isso que em tumores de mama, geralmente o paciente engorda durante o tratamento, tá?
E aí vai virando um ciclo, porque a paciente que já chega obesa para mim, vou tratar um câncer estrogênio positivo, vou bloquear o eixo de estrogênio dessa mulher. Essa paciente tende a engordar mais. E aí vai virando um ciclo, e aí isso vai trazer mais inflamação e vai trazer piora para o tratamento dessa paciente. Então, hoje, cada vez mais, paciente que chega no meu consultório e fala, como que eu posso ter uma menopausa tranquila? Fala, tudo que você fizer até chegar lá. Porque depois que você chegar lá, o nosso caminho vai ser muito mais difícil. Então, se você quer ter uma menopausa tranquila, você tem que fazer tudo até chegar na menopausa. É isso que vai diferenciar você agora e você na tua menopausa. Então, outro fator muito importante nesses pacientes obesos é que a gente tem um aumento dos ácidos graxos livres, aqui pensando até em risco cardiovascular também, mas a gente percebe que eles têm um aumento de leptina. Nosso centro da fome, ele é baseado em hormônios que são orexígenos, que causam fome, e hormônios anorexígenos, tá? A leptina é um hormônio anorexígeno. Ela faz a gente ter a percepção de que a gente não está mais com fome. Mas pacientes obesos têm um aumento de leptina porque eles têm uma resistência. É a mesma coisa com a insulina, tá? Começa a ter a resistência à leptina. Então a gente tem um quadro de hiperleptinemia. E o que que isso acontece? A adiponectina, tanto pela hiperleptinemia aumentada, como também pela questão do fator de necrose tumoral, ela é diminuída. E a adiponectina é justamente ela que faz o nosso músculo ter preferência pela glicose e não pelo triglicerídeo. Então, quando a nossa adiponectina cai, a gente tende a usar mais esse triglicerídeo na parte muscular. Isso é ruim, porque a gente começa a ter depósito de gordura onde não se deve ter, tá? Seja no coração, seja no músculo, seja no fígado. Associado a isso também, a gente tem aqui as nossas citocinas, que estão todas aumentadas, levando aqui uma maior progressão da célula tumoral. Outro fator, dois fatores bem importantes é a nossa microbiota. Já observou que alterações de microbioma, muito associados à obesidade, tem uma diminuição do butirato. Butirato, ele é um fator que ele melhora a nossa inflamação e ele já é comprovadamente que ele também diminui o risco de câncer, principalmente de câncer coloretal. Por isso que aqui as fibras são muito importantes. Já existem alguns estudos até em questão de pacientes com CTI, com uso de fibras, que tem uma melhora desse butirato, e o paciente tem uma melhora na resposta até em paciente crítico. E um grande mal associado à obesidade é o fígado, tá? Hoje a gente tem pela Beso, a gente tem orientações de triar pacientes para esteatose hepática com IMC acima de 25, pacientes de sobrepeso. Isso dá praticamente metade da população brasileira. Então é muita gente. Então, hoje a gente percebe que o grande depósito de gordura no fígado leva a um aumento do risco de fibrose, tá? Fibrose, cirrose, câncer. Por isso que a obesidade aumenta muito também o risco de câncer hepático, tá? Então, quando a gente pensa, eu vou aumentar a minha atividade física, vou diminuir o meu peso e vou diminuir o meu comportamento sedentário, eu consigo melhorar a minha função metabólica, eu melhoro a resistência insulínica, eu diminuo o IGF-1, melhoro a minha glicose de jejum, melhoro a minha inflamação crônica, com melhora aqui da adiponectina, cai a minha leptina e eu melhoro também aqui a minha parte hormonal, tá? Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente tem um grau de insulina muito elevado, a nossa SHBG ela tende a diminuir. A SHBG, para quem não sabe, é a nossa proteína que se liga aos nossos hormônios sexuais. Quanto maior a SHBG, menor o nosso hormônio livre, tá? Quanto menor, maior a quantidade de hormônio livre na circulação sanguínea. Então, para essas pacientes, principalmente câncer de mama, quando tem um SHBG muito baixo, ela tem muito estradiol livre, principalmente estradiol ectópico. Então, isso piora também o tratamento desse paciente, se é, por exemplo, um tumor que responde ao estrogênio. E aqui, ó, essa meta-análise foi muito interessante,
e bem recente, agora de 2021, que ela mostrou que além de aumentar o risco, o paciente obeso, ó, tem uma piora de mortalidade, tá? Aqui em câncer de mama, câncer coloretal, pâncreas e próstata, que a gente observa uma significância estatística nesses pacientes tratados com um aumento importante da mortalidade por tipo de câncer. Existem alguns estudos que falam de obesidade paradoxal, em que alguns pacientes teriam melhor resposta aos pacientes obesos, tá? Mas eu sou um grande advogado de que a gente cada dia mais tem que tratar a obesidade, tá? E aqui o contrário. Esse estudo foi feito, essa meta-análise aqui do ano passado, que pegou. Então, se eu melhorar a obesidade, será que eu vou melhorar o risco de progressão para câncer? Pegaram, então, pacientes de cirurgia bariátrica, tá? Fizeram uma meta-análise dos últimos estudos e observou que pacientes que eram bariátricos tiveram menor incidência para todos os tipos de câncer, sejam eles relacionados ou não à obesidade, tá? Tiveram melhora também em cânceres associados à obesidade, com significância estatística, e melhora de mortalidade também, tá? Então, aqui mostra que realmente tratar a obesidade traz muito benefício. Pensando aqui no contexto do hospital, foi feito também aqui uma estratificação para mieloma, tá? Se viu uma tendência à diminuição, só que aqui não teve significância estatística, porque os estudos analisados eram estudos muito heterogêneos, tá? Mas se observou que tem uma tendência à diminuição dos casos de câncer, aqui pensando no grupo dos bariátricos e aqui os grupos controle. Então, o que que eu vou pensar em fator de proteção? Vou pensar no oposto, né? Atividade física, vitamina D, vitamina B6. Aqui, essas duas têm até uma ação de melhora até no tratamento, tá? Não tanto aqui na questão da incidência. Dieta rica em fibras, consumo de peixes, leite, derivados, cálcio, aqui pensando no tumor de câncer coloretal, dieta rica em frutas, vegetais e as nuts, tá? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque as nuts são ricas em ômega 3, então tem uma melhora aí na função cardiovascular, mas lembrar que nut é muito calórico, então a gente não pode sair também dando um monte de nuts aí para os pacientes, porque é gostoso, mas é muito calórico, então tem que fazer isso aqui com parcimônia. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante, consumo de leite. Existe uma grande escola que advoca muito na questão de laticínios, né? Que é inflamatório, que não é. Leite a gente tira de quem não pode tomar, tá? Quem tem alergia ou pacientes que têm intolerância à lactose, dependendo do grau também. Então, se observou que consumo de leites, consumo de derivados, ingestão de cálcio tem uma redução, principalmente no câncer de colo retal. Aqui é a vitamina B6 e a vitamina D, exemplificando por que que elas têm essa melhora, porque elas têm ação na resposta celular e na resposta imune dos nossos pacientes. Então, melhora aqui tanto o tratamento, como também a incidência de câncer. Então, manter níveis de vitamina D, ah, pelo menos acima de 40, que são os guidelines hoje, é bem interessante. E atividade física? Aquela mesma meta-análise mostrou aqui pacientes que faziam uma grande quantidade de atividade física e uma baixa atividade física e mostrou o risco de incidência de câncer nesses pacientes. Olha aqui, bexiga, mama, colo, endométrio, esôfago, estômago, renal, pulmão, ovário, pâncreas, próstata. Todos mostraram que atividade física melhora a incidência de câncer nesses tipos de câncer. Então, e aqui, esses aqui até com uma evidência forte. Então, a gente tem cada vez mais orientar os nossos pacientes a fazerem atividade física, tá? Não é fácil, mudar os hábitos não é fácil, é uma coisa que quem trabalha com isso no consultório tem que toda consulta falar, você tem que começar, tem que orientar o paciente a fazer,
E colocar isso para o paciente, que atividade física não é só estética, atividade física não é só mudança de composição. Tem que trazer todos esses benefícios para os nossos pacientes, porque eles percebem, quando, principalmente o paciente obeso, que ele está fazendo muita coisa quando ele está tratando. Tá? Porque o paciente chega no nosso consultório, quem trabalha com obesidade, apenas pensando em uma coisa, no corpo. E quando a gente mostra para ele todo o que ele vai ganhar tratando a obesidade, o paciente começa a se empolgar e fica mais fácil de tratar esse paciente. Por que que a atividade física aqui tem uma melhora, tá? Quando a gente pega um paciente que ele não é treinado, a gente já percebeu que ele tem uma inflamação muito elevada, que principalmente se associada à obesidade, em que a chance de incidência e de metástase ela é mais elevada. Quando o paciente começa a fazer um exercício, a gente tem ações endócrinas, liberação de miocinas, que vão organizar esse sistema imunológico desse paciente. Então, eu vou ter uma melhora aqui de metastização e uma melhora também no tratamento. Quando o paciente ele já chega a um ponto de ser um paciente treinado, ele tem uma saúde metabólica, ó, muito mais organizada. Então, esse paciente ele tem uma incidência muito menor. E quando a gente fala para o paciente atividade física, é igual eu falei, não é só prevenção. Atividade física, ela vai desde a prevenção até a detecção da doença, no tratamento da doença, pacientes que estão curados da doença ou aqueles pacientes que entram para cuidados paliativos. Porque antes da detecção da doença, a gente tem melhora de prevenção. O paciente já tem o diagnóstico, o exercício físico, ele melhora a tolerância ao tratamento, ele melhora a eficácia do tratamento e ele melhora também o efeito adverso do tratamento. É igual eu falei, a gente tem que tratar, mas esse paciente tem condições de tratar. Então, quando a gente consegue passar, seja para o hematologista, seja para o oncologista, um paciente com um shape melhor, um paciente que tem uma saúde metabólica melhor, o sucesso desse paciente vai ser muito maior. Porque a própria doença oncológica já é uma doença difícil de se tratar. E aqui, quando a gente pensa em pacientes em avaliação nutricional, é uma coisa que a gente sempre tem que colocar em mente. O paciente morrer porque a doença oncológica dele é ruim, é uma coisa. Mas o paciente morrer porque a gente não avaliou todas os vulneráveis desse paciente, todos os fatores desse paciente, é uma coisa totalmente diferente. Então, lembrando que 30% desses pacientes vão morrer não pelo câncer, vão morrer por alterações nutricionais. Então, é muita coisa. E aquele paciente que sobreviveu ao tratamento, ele tem diminuição da recaída, melhora dos efeitos adversos. Existem algumas quimioterapias, antraciclos, que são extremamente cardiotóxicas. Se você pega um paciente que tem uma saúde cardiovascular muito melhor, esse paciente vai ter uma sobrevida muito maior também. Porque a gente tem que pensar que não apenas tratar, mas como é que esse paciente vai ficar depois, né? Então, e o paciente que entra em cuidados paliativos, ele traz muito mais conforto para o paciente também, tá? Esse estudo aqui foi muito interessante. Ele mostrou o que que o exercício físico faz nos pacientes com câncer, tá? Ó, tanto o exercício aeróbico como o exercício de resistência melhora o VO2, o pico de VO2. O pico de VO2 é a nossa capacidade respiratória, tá? Esse ano agora, em maio, eu fui no Congresso Europeu de Obesidade e uma coisa muito interessante que foi falada lá, que pegaram pacientes pós-bariátricos e fizeram a avaliação de VO2 máximo nesses pacientes. A maioria dos pacientes obesos hoje, que avaliaram nesse estudo, tinham um pico de VO2 máximo de uma atividade como limpar o chão, passar um pano no chão. Era o máximo que essa pessoa consegue fazer. Então, a qualidade de vida que essas pessoas têm. Então, a gente conseguir aumentar essa saúde cardiovascular, eu consigo ter uma melhora da capacidade de caminhada, melhora aqui na massa muscular, com aumento aqui do exercício resistido, esse paciente vai ter menor risco de queda, vai ter uma independência muito maior, porque quando a gente trata o paciente com câncer, a gente não trata só ele, né?
A gente trata ele, a família dele, quem cuida dele. Então, um paciente ter mais autonomia, isso traz muita diferença para esse paciente. Aqui, diminuição dos lipídios, diminuição do perfil inflamatório desse paciente. E aqui, ó, olha a melhora que traz. Melhora a depressão, melhora a fadiga, que é muito comum nesses pacientes. O paciente está mais satisfeito com a qualidade de vida que ele tem. Então, não apenas tratar, mas como também fazer o paciente passar por esse tratamento é muito importante. E aqui o que que é fato, o que que é fake, tá? Na questão nutricional. A gente precisa avaliar se é uma dieta pré-câncer ou intra ou pós-câncer. Tem diferenças, tá? Por quê? Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, é um paciente que geralmente ele está muito mais aberto a mudanças na vida dele, porque ele associa o câncer com alguma coisa que eu fui fazendo durante a vida que geralmente levou a esse quadro. Então, é um paciente que está muito mais aberto. Só que essa abertura, às vezes, não é benéfica, tá? Então, uma dieta preventiva, que o paciente não tem câncer, tá? Eu tenho que cessar o tabagismo, realizar atividade física, diminuir o consumo de sal, diminuir o peso corporal, controlar a ingesta de carne vermelha, aqui pensando nas 500 gramas de carne vermelha, e se o paciente come embutido, até 200 gramas de embutido por semana, aumentar a ingesta de fibras, frutas, vegetais, diminuir ou cessar o álcool, desculpa, o alcoolismo. Hoje aqui a sociedade americana já coloca álcool zero, tá? Ingesta de peixes, carnes brancas, tá? Para tentar diminuir essa ingesta de carne vermelha, tá? Então isso aqui é uma dieta preventiva, antes do paciente ter câncer, tá? E aí começa, o paciente teve o diagnóstico. Uma coisa muito comum que a gente percebe é o paciente querer ou mudar o seu padrão alimentar, ou o próprio médico mudar o padrão alimentar do paciente, tá? O paciente está com câncer, é muito comum a gente ver encaminhamento, o paciente não pode mais comer carne vermelha, o paciente não pode comer peixe porque tem mercúrio, o paciente não pode comer fruta porque tem agrotóxico. Tudo bem, a questão do agrotóxico, mas assim, o paciente não pode comer nada cru, o paciente não pode tomar leite, e vai tirando tanta alimentação do paciente que, na verdade, o paciente vai ter uma restrição alimentar tão grande que vai ficar mais difícil ainda de tratar esse paciente. E nessa questão do vegetarianismo, é que eu não estou fazendo nenhuma apologia ao não vegetarianismo, aqui pensando no paciente que não é vegetariano, tá? Esse estudo da Carla Prado, que é uma, uma pesquisadora brasileira no Canadá, que hoje é uma das maiores pesquisadoras nessa área, mostrou que a proteína animal ela é muito melhor para esses pacientes, tá? Proteína animal em grande quantidade, na dieta preventiva, a gente tem que observar isso com o paciente. Mas aqui o paciente já tem câncer, tá? Principalmente no câncer coloretal. E existem alguns estudos que mostraram até que tem alguma melhora na sobrevida do paciente com o aumento da ingesta de carne, carne vermelha nesses pacientes. Por quê? A densidade proteica da carne vermelha é muito maior. 100 gramas de bife, eu tenho 32 gramas de proteína. E 100 gramas de feijão, eu tenho 8,1 gramas. Aqui, lembrando, não estou fazendo apologia ao não vegetarianismo, tá? Mas pacientes que não são vegetarianos, a gente não é interessante a gente orientar isso para o paciente, tá? Por quê? Uma grande dificuldade em alimentar paciente oncológico, principalmente que faz quimioterapia, ou aquele paciente que tem um tumor, seja de esôfago, seja gástrico, o paciente tem muita náusea, o paciente tem uma saciedade precoce muito grande, eu preciso aumentar a quantidade de proteína desse paciente. Então, para eu conseguir a mesma quantidade de proteínas aqui, ó, eu tenho que aumentar em 4 vezes aqui. O paciente não consegue comer muito. Então, observou-se também que a leucina, ela é muito maior na carne. A leucina é um aminoácido que está mais relacionado à massa muscular, tá? A energia
caloria aqui é muito maior. Se eu tenho um paciente que eu preciso demandar uma ingesta energética alta e o paciente não consegue comer muito, eu tenho que colocar um alimento um pouco mais calórico para esse paciente, tá? Aqui, questão do ferro, a questão da vitamina B12, eu tenho um potencial anabólico muito maior com a carne vermelha do que com a dieta vegetariana. Agora, para os pacientes que são vegetarianos, claro que eu não vou convencer o paciente também, se ele segue aquilo por uma doutrina, o paciente é único. Aí eu sim, eu vou ter que avaliar a suplementação desse paciente. Mas pacientes que não são vegetarianos, não é interessante. A própria ASCO, a Associação Americana de Oncologia Clínica, não orienta, no último guidelines dele, a dieta vegetariana. Jejum intermitente também muito comum, tá? E tem gente que faz doutrinas ao jejum intermitente, tá? Foi visto nessa meta-análise aqui, tá? Que não tem significância estatística, tá? Existem muitos poucos estudos e é que a gente tem que cuidar muito, porque o jejum intermitente se fala que ele teria melhor resposta metabólica, o paciente tem menor efeito colateral pela quimioterapia, mas muitos estudos foram feitos em estudos murinos, foi feito em rato, muito pouco estudo em humano, tá? Então, os estudos que tem, a gente foi feita essa meta-análise que viu que não tem significância estatística na melhora sintomática dos pacientes. Também não é recomendado pelas grandes sociedades o jejum intermitente. E aqui lembrando também que esse paciente é um paciente que tem um alto risco de desnutrição, tá? Então, um paciente que fica aí 12, 16 horas em jejum intermitente, o risco nutricional dele é muito maior. Cetogênica também. Dieta cetogênica com uma baixíssima quantidade de carboidrato não é recomendada, não tem resposta ao tratamento e, acima de tudo, ela é muito menos palatável. Gordura e carboidrato é gostoso. Se não fosse gostoso, eu não gostava. Então, a dieta cetogênica não é tão palatável, ela não é tão gostosa. Um paciente que já tem dificuldade de comer, é um paciente que já tem náusea, é um paciente que tem dor para comer, não é interessante a dieta cetogênica também para esses pacientes, tá? E a dieta neutropênica, para neutropênico, tá? Isso aqui, por muitos anos, ela foi muito indicada, tá? Por quê? O que que se baseia a dieta para neutropênica? É evitar alimentos crus, frutas, vegetais, porque se pensaria que aquele paciente que está neutropênico, eu vou expor ele a menos risco de infecção. Também foram feitas meta-análises e observou que não tem mudança, tá? Na verdade, esse estudo mostrou aqui, essa meta-análise, que os pacientes na dieta para neutropênico tiveram até mais infecções, tá? Esse outro estudo aqui, bem interessante também, bem recente, mostrou que não teve significância para infecção, não teve para infecção fúngica e a mortalidade também não teve diferença. Hoje não é mais indicado dieta para neutropênico, tá? Dieta neutropênica para os pacientes. E aqui também foi feito um braço desse estudo, avaliou pacientes em transplante de medula óssea, que também não se viu significância aqui para esse tipo de modalidade. Então, hoje, a Sociedade Americana, a ASH, a ESPEN não indicam a dieta mais para neutropênico, tá? E aí, vou entrar agora em três grandes assuntos aqui, tá? Alguém sabe a diferença de desnutrição, caquexia e sarcopenia? Que muita gente, acho que quem é da nutrição geralmente sabe, mas isso é muito comum as pessoas não saberem a diferença, tá? E eu vou explicar um pouco aqui a diferença e por que que é importante a gente avaliar isso aqui em todos os nossos pacientes. Aqui não precisa ser o oncologista, que não precisa ser hematologista, não precisa ser só um nutricionista. Todo mundo tem capacidade de avaliar isso aqui, porque isso aqui impacta a sobrevida, isso aqui impacta tratamento de paciente, tá? Desnutrição é a diminuição da ingesta ou da absorção alimentar.
tá? E ela pode ser relacionada ou não a um quadro inflamatório, tá? Um exemplo, paciente que teve um AVC e ficou com disfagia. Isso não é inflamatório, mas ele tem uma diminuição da ingesta, tá? Paciente que teve que fazer, teve uma embolia mesentérica, teve que fazer uma cirurgia e ficou com o intestino curto. Não é inflamatório, mas esse paciente tem diminuição de absorção, tá? Então, todos os órgãos e tecidos sofrem catabolismo. E o mais interessante daqui são duas coisas. Geralmente, nesses pacientes que entram em desnutrição, a demanda metabólica ela é mais pela lipólise, ela poupa o catabolismo proteico. E aqui, quando o paciente não tem um quadro inflamatório associado, a desnutrição ela é revertida com a terapia nutricional, tá? Porque o paciente, o corpo entende que ele vai diminuir o gasto energético, a frequência cardíaca e a temperatura para poupar essa baixa ingesta, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico, tá? O GLIM é foi um trabalho realizado, uma comissão realizada no mundo todo. Hoje a gente teve 3 brasileiros que participaram do GLIM. Aqui até foi uma professora minha da graduação, Maria Cristina, que eles olharam todas as evidências para colocar um norte para a gente fazer o diagnóstico, a classificação, do que é malnutrição, tá? Então a gente vai fazer, primeiro, tudo na nutrologia, a gente tem que fazer o screening, tá? Se o paciente tem ou não, o risco. A gente vai fazer o risco nutricional desse paciente, tá? Isso aqui não é só uma vez, tá? Risco nutricional, toda vez que o paciente passar com a gente tem que ver, tá? Seja no começo do tratamento, seja durante o tratamento, porque isso aqui muda muito, tá? Então a gente vai fazer o risco. Paciente tem risco nutricional? Não. O paciente continua o tratamento e a gente vai reavaliar ele no momento posterior. O paciente tem risco nutricional? Então a gente vai avaliar isso. Ele tem um critério fenotípico e um critério etiológico da desnutrição. Teve um critério de cada, o paciente tem o diagnóstico de desnutrição e depois a gente vai ver a severidade disso aí. O paciente tem o diagnóstico de desnutrição, esse paciente tem que ser encaminhado, tá? Ainda não é comum a gente receber paciente encaminhado, seja do clínico, seja do oncologista, do hematologista, não é comum. Isso é muito, 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 passa muito despercebido. Porque as pessoas tendem a associar a desnutrição já aquele paciente que já chega muito consumido, tá? E a gente vai ver que a desnutrição aqui pode passar muito despercebido. Então, eu vou lá, vou fazer o risco nutricional desse paciente. A gente tem aqui várias ferramentas, tá? Hoje, aqui eu mais trabalho é NRS 2002. É fácil. Você consegue, se você colocar no Google, no celular, NRS 2002, vem as calculadoras, você faz isso em 30 segundos, tá? Então, paciente tem risco ou não tem? Paciente tem risco, vamos encaminhar esse paciente aí para uma avaliação mais pormenorizada, tá? Fechei o risco do paciente. Ele tem risco nutricional. Vou ver os critérios fenotípicos e os critérios etiológicos. Fenotípicos. Eu tenho uma perda de peso maior que 5% em 6 meses. E hoje eu estava até conversando com a Monique, a gente deixa passar isso muito despercebido. Porque um paciente que pesa 80 quilos, 5% é 4 quilos. Não é muita coisa. Lembrar que isso aqui é perda não intencional. Se o paciente está fazendo uma dieta, aí fica mais complicado da gente avaliar. Mas dependendo do peso do paciente, isso aqui fica muito, muito pouco para a gente achar, não, perdeu só 4 quilos. Mas aqui a gente já percebe que o paciente tem um risco nutricional importante. Ou o paciente tem um IMC abaixo de 20. Aqui a escola asiática coloca até 22, mas a gente usa abaixo de 20 ou uma diminuição da massa muscular. E os critérios etiológicos, eu vou avaliar esse paciente come pouco ou absorve pouco ou ele gasta muito, tá?
Pacientes que têm o tipo de starvação, ele tem uma redução na ingesta alimentar, ou ele tem uma má absorção. O paciente tem doença de Crohn, o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, o paciente de síndrome do intestino curto, é um paciente que faz radioterapia na cavidade abdominal. Isso tudo leva a uma má absorção. O paciente teve uma diminuição da ingesta em menor que 50% por uma semana. Isso aqui, se a gente for avaliar, a gente deixa passar a coisa. Porque diminuição da ingesta menor que 50% em uma semana, quem nunca conhece alguém ou a pessoa teve uma pneumonia durante uma semana? Aquela semana você não come nada. Você está sempre nauseada, você está com dor, você está tossindo, você quase não come. Então, assim, isso aqui a gente já avalia, porque num paciente que está internado, se ele teve uma diminuição menor que 50%, uma ingestão menor que 50%, a gente já tem que entrar com terapia para ele, tá? Então, um caso muito comum, um paciente que está sempre internando, é um paciente que sente muita dor, ele come pouco. E a gente tem que avaliar, às vezes, chamar o pessoal da nutrição, chamar a equipe nutricional, porque o paciente não está comendo, mas aí você faz o diário alimentar desse paciente e não está comendo nada, tá? Então, isso tem que não deixar ser passado. Ou qualquer diminuição da ingesta por maior que 2 semanas, ou o tipo inflamatório em que a gente percebe que o paciente tem um aumento aí da inflamação corporal. Fechei um fenotípico e fechei um etiológico, eu tenho o diagnóstico de um paciente desnutrido. Então, você vê que eu comentei hoje com a Monique, foi que a gente acha que não que é pouca gente, porque a gente está acostumado a ver o paciente desnutrido, aquele paciente muito emagrecido. E não é. Qualquer paciente que interne com a gente pode evoluir para um grau de desnutrição, tá? Aí a gente vai avaliar depois qual é o grau de severidade disso aí. Mas o paciente fechou o diagnóstico, a gente tem que encaminhar, a gente tem que fazer uma terapia nutricional. E como é que eu vou avaliar a massa muscular desse paciente? Aqui, a massa muscular ainda se tem uma grande divergência no mundo inteiro, tá? Esse aqui é usado pelo GLIN e usado também pela Sociedade Europeia de Sarcopenia, tá? Que foi feito, que se avaliam três grandes exames, tá? Um, tomografia, tá? Na tomografia na altura da vértebra L3. Por que que a tomografia é um exame interessante? Porque todo paciente que vai estadiar, ele faz tomografia. Geralmente, todo paciente oncológico que está estadiando o câncer que ele tem, ele vai fazer uma tomografia em algum momento. Só que aqui tem a grande dificuldade porque a análise disso aí depende muito de quem está analisando, se a pessoa tem experiência para analisar isso aí. Então, tem a questão da radiação, do custo, não são todos os lugares que a gente tem acesso, infelizmente. Então, a gente usa ou a DEXA, que é uma densitometria de corpo total, ou a bioimpedância, que é muito mais prática, que a gente tem no consultório, que a gente pode levar hoje uma bioimpedância aí na mochila, e a gente usa o índice de massa muscular apendicular desses pacientes. Aqui, para ficar fácil de entender, eu acho que muita gente já deve ter feito uma bioimpedância alguma vez na vida, né? A gente pega a massa apendicular dos membros, tá? E soma e divide pela altura ao quadrado, tá? Menor que 7 para homens e menor que 5,7 para mulheres, a gente tem aí uma diminuição da massa muscular, tá? Aqui pensando no grupo europeu de sarcopenia. Então, fechei isso aqui, eu fechei aquele critério de pouca massa muscular, tá? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente for falar de sarcopenia também. Então, mas a gente tem algumas outras ferramentas. Nem todo mundo tem uma bioimpedância, nem todo mundo consegue fazer densitometria de corpo total. A gente pode fazer avaliação do diâmetro do tríceps, o diâmetro da panturrilha também, principalmente para idoso, a gente observa que tem uma relação muito, muito interessante, tá? E aí,
fechei os critérios de diagnóstico, eu preciso encaminhar esse paciente para terapia nutricional. Igual eu falei, hoje eu vou falar da doença em si, mas o tratamento eu deixei para uma segunda aula, porque é muita coisa, tá? E sarcopenia. Sarcopenia é um diagnóstico de uma doença muscular, tá? Por que que é importante a gente avaliar a questão da sarcopenia? Porque a sarcopenia, ela tá associada ao aumento do risco de quedas, aumento do risco de fraturas, diminuição da independência do paciente. E hoje a gente percebe pacientes jovens sarcopênicos. A COVID veio aí para mostrar o quanto a massa muscular é importante, né? Principalmente em pacientes obesos. Então, hoje a gente vê uma grande quantidade de pacientes jovens, porque a gente está acostumado a pensar que sarcopênico é só o idoso, tá lá, magrinho, frágil, mas não, tá? Eu tenho pacientes no meu consultório que são jovens e que têm uma massa muscular muito baixa, muito baixa. Então, como que a gente faz o diagnóstico de sarcopenia? Eu preciso ter diminuição da força muscular, tá? E aqui a gente tem alguns métodos muito fáceis de se fazer para avaliar. Associado ou a baixa quantidade de massa muscular ou a qualidade dessa massa muscular e uma baixa performance física desse paciente, tá? Se eu tenho os três, é um paciente aí com uma sarcopenia severa, tá? Então, ó, novamente, temos que triar. Paciente tem risco. Vou usar aqui o SARC-F, que é bem fácil de se fazer, tá? Existem aí na internet vários para baixar, é bem fácil de se fazer, você faz muito rápido. E aí eu vou triar. Esse paciente tem um SARC-F negativo? Não tem sarcopenia. Mais para frente a gente reavalia. Paciente tem positivo, eu vou começar a avaliar. Primeira coisa que eu vou fazer é a força muscular. E aqui lembrando, gente, por que que a gente tem que sempre reavaliar os pacientes? O paciente fica 10 dias de cama, em bed rest, ele perde 30% da força muscular, tá? E ele perde 6% da produção de massa muscular. Então é muita coisa. E 10 dias de cama, é igual eu falei, uma pneumonia, entendeu? Então, eh, isso num paciente que já tem uma quantidade, ou pacientes que estão sempre internando, é um paciente que já está fazendo quimioterapia, isso aí vai só se acumulando, tá? Então eu vou avaliar. Eu tenho uma força muscular normal? O paciente não tem sarcopenia. E o paciente tem uma baixa força muscular, sarcopenia é provável. Aqui eu já posso começar a pensar em encaminhar esse paciente, tá? Mas vou avaliar a quantidade de músculo e a qualidade de músculo aqui usando as mesmas ferramentas que eu uso para desnutrição. Se está normal, continuo avaliando o paciente, mando ele para a terapia nutricional. E se o paciente tem uma baixa quantidade de massa muscular, eu confirmei sarcopenia e eu avalio se ela é severa ou não. Como que eu avalio? A performance física do paciente. Se está baixa, é uma sarcopenia severa, tá? Então, SARC-F é um teste de triagem muito fácil, em que eu vou avaliar força, ajuda para caminhar, levantar da cadeira, subir escadas, queda, e aqui eu posso avaliar também a panturrilha desse paciente, tá? Força. Qual a dificuldade que o paciente tem para levantar e carregar 5 quilos? Nenhuma, alguma, muita. Para caminhar, para atravessar um cômodo, levantar de uma cadeira, qual que é a dificuldade desse paciente? Subir escadas, quedas, quantas vezes o paciente caiu no último ano? Eu tenho mais de 0 a 10 pontos, a princípio um teste negativo. Se eu tenho 11 a 20 pontos, é sugestivo, e aí eu tenho que continuar com a investigação desse paciente. Isso aqui você faz em 2 minutos, numa avaliação do paciente, tá? E aí, como que eu vou avaliar a força, tá? Dois parâmetros que eu posso avaliar, um é o dinamômetro, quem trabalha com nutrição geralmente tem, tá? Dinamômetro, eu vou avaliar a força de preensão desse paciente. Claro que aqui a gente tem que pensar que o paciente não é um paciente neuropata, mas, ó, é só eu ligar e avaliar. E
O paciente pressiona por 6 segundos e eu avalio a força máxima que esse paciente tem, tá? Menor que 27 para homens e menor que 16 para mulher, positivo, tá? Não tem. Como é que eu vou fazer? Esse teste aqui da cadeira é muito fácil. É que você vai pedir para um paciente sentar e levantar 5 vezes, sem se apoiar. Sentar e levantar. Se ele gastar mais que 15 segundos para fazer isso, 5 vezes, é um teste positivo. Então é fácil. Você não precisa de nenhum aparelho, você precisa de uma cadeira. Então, o paciente sentou, não consegue levantar, ou ele demora mais que 15 segundos, esse paciente é indicativo de diminuição de força muscular. E aí eu avaliei a força. Veio positivo, para gente é provável de ter sarcopenia. Vou avaliar a massa muscular. Aqui, esse diapositivo da Braskem, que é a Sociedade Brasileira, usa a tomografia, mas você vê que aqui, ó, eu tenho diversas referências. Ó, aqui até a da doutora Carla Prado, eu tenho diversos valores que hoje até as sociedades europeias ainda têm uma grande dificuldade de padronização, tá? E tem a questão da radiação. Aqui, a DEXA, a densitometria de corpo total, e a bioimpedância. Aqui até a Braskem, ela usa um valor até mais alto para homem, tá? 8,5 a bioimpedância. Já a própria Sociedade Europeia já usa 7. Então, a mais fácil, a DEXA, a bioimpedância, desculpa, tá? Mas lembrando aqui que a bioimpedância, o paciente tem que conseguir ficar em pé, o paciente não pode ter nenhuma placa de metal no corpo, porque isso aí vai dar erro de leitura, o paciente não pode estar grávida, porque pode ter erro de leitura, porque a paciente geralmente tem uma volemia maior, tá? Lembrar também, pacientes com ascite, paciente muito edemaciado, vai dar erro de leitura. Então, a bioimpedância é mais fácil, mas pacientes que têm acesso à densitometria, ela é mais acurada. Então, fechei a massa muscular. O paciente tem diminuição de massa muscular, o paciente é um paciente sarcopênico, tá? Então, eu preciso mandar esse paciente para terapia nutricional, porque isso aí vai impactar em tratamento e em toxicidade, tá? O paciente vai ter mais toxicidade ao tratamento. Mais para frente eu vou explicar um pouco, mas esse paciente também vai ter menor sobrevida, tá? Então, aqui é importante avaliar isso aí, mandar para o pessoal da nutrição, para isso aí ser muito bem avaliado, tá? Você vê que, assim, por mais que possam parecer coisas, é, são muitas coisas para se fazer, mas são coisas muito fáceis, que a gente consegue no ambulatório, a gente consegue numa visita no leito, a gente consegue avaliar isso muito fácil, tá? Para não deixar quando isso aqui já é na cara. O paciente está totalmente consumido, porque a partir desse momento o paciente já não tem muito mais benefício da resposta nutricional. E a performance, tá? A performance tem vários testes. Eu acho que o mais fácil de se fazer é o gait speed, em que o paciente, no teu próprio consultório ou no corredor do ambulatório, você vai pedir para ele andar 4 metros, tá? O paciente andou os 4 metros, gastou mais de 5 segundos, também é indicação de baixa performance física. Aí eu fechei os 3 critérios, é um paciente sarcopênico severo. Agora, se você pega um paciente já acamado, um paciente totalmente depletado, aí o diagnóstico é muito mais fácil. Então, a perda de massa muscular, ela não vem só do câncer, tá? Envelhecer. Depois dos 30 anos, a gente perde 3 a 5% de massa muscular por década, tá? Doenças inflamatórias, doenças neurológicas, inatividade, paciente que é acamado, má nutrição, seja subnutrição, diminuição de absorção, medicamentos relacionados à anorexia, tá? Ou pacientes obesos e pacientes em sobrepeso. E aqui, esse estudo foi muito interessante, tá? Também da doutora Carla Prado, da doutora Ferron, que ela mostrou 3 pacientes. E o quanto a gente deixa isso passar.
São 3 pacientes com câncer de esôfago. Um paciente no A com 17 de IMC, totalmente consumido. Um paciente com 25 de IMC no B e um paciente obeso de 38 de IMC, obesidade grau 2. Em vermelho, a gente observa a massa muscular desse paciente. O paciente B e o paciente C, se você olha para ele, você não vai pensar que esse paciente é desnutrido, porque ele não tem diminuição de peso. O A, sim, você vai olhar para ele e ver que é um paciente consumido. Mas o B e o C, olha como isso passa muito fácil sem a gente perceber, tá? É um paciente que todos têm a mesma quantidade de massa muscular, e se a gente observar ainda no C, esse em verde é infiltração de gordura dentro do músculo, que é pior ainda. Então, é importante a gente não associar a desnutrição, a sarcopenia apenas ao paciente emagrecido, tá? Porque esse paciente obeso sarcopênico, ele é clinicamente muito pior. Existe um estudo que foi feito, eu acabei não trazendo ele na aula, que colocaram pacientes em quimioterapia, se eu não me engano, acho que era com trastuzumab, pacientes em peso normal, com massa muscular, paciente magro sem massa muscular, o obeso com uma grande quantidade de massa muscular e o obeso sem massa muscular. Colocaram em quimioterapia, avaliou mortalidade e avaliou toxicidade. O paciente magro com uma boa quantidade de massa muscular teve o melhor resultado. O obeso com massa muscular ficou em segundo. O emagrecido sem massa em terceiro e o obeso sem massa muscular ficou em quarto. Então, as pessoas ainda têm uma visão de que, principalmente familiar, que está com câncer, agora o paciente tem que ficar gordinho, porque gordinho ele vai ficar bem. Ele tem que ter substrato, né? Então, e não é assim, tá? Aqui um outro trabalho da Vicky Baracus mostrando também, ó, um paciente com uma grande quantidade de gordura, uma massa muscular muito pequena. Isso aqui, metabolicamente, é um desastre, tá? E a caquexia? Aqui é o mais complicado, tá? Caquexia é uma síndrome multifatorial, multiórgãos, diferente da desnutrição, ela não tem resposta total com a terapia nutricional, tá? Então, aqui, quanto mais cedo a gente observar no paciente, melhor, tá? Porque paciente que chegou em caquexia grave, aí não tem muito mais o que se fazer, tá? E o que que acontece? A caquexia, ela está relacionada a um quadro inflamatório sistêmico, em que aqui a gente não percebe apenas a diminuição da ingesta, na perda de peso, mas também no quadro inflamatório que catabólico. Estudos foram vistos que só dar comida para o paciente não melhora, tá? Porque eu tenho aqui doenças localizadas em que eu tenho inflamação, seja do estroma, seja das citoquinas liberadas na corrente sanguínea e até também aqui do nosso sistema imune. O que que isso vai alterar? No nosso sistema nervoso central, redução de apetite, aumento dos glicocorticoides, tá? E aqui, pensando nos efeitos da caquexia, a desnutrição ela tem um fator de lipólise muito maior, tá? Queima mais gordura. Aqui não, aqui é massa muscular. Queima a lipólise, faz a lipólise, mas a massa muscular aqui é muito mais envolvida. E glicocorticoide está muito associado a essas miopatias. Alteração do ciclo circadiano, alteração da programação metabólica do fígado, com aumento do fígado, com aumento das citocinas inflamatórias, alteração e supressão do sistema imune. Então, aqui, ó, isso aqui piora muito o tratamento do paciente, tá? Alteração de microbioma, alteração muscular com atrofia e proteólise. E aqui é muito importante, aqui pensando nos pacientes hematológicos e também nos pacientes oncológicos em geral, e atrofia muscular não é só em músculo do braço e da perna, tá? Coração é muito afetado pela caquexia. Pensando, por exemplo, quimioterapias que vão antraciclinas, que são extremamente cardiotóxicas, uma grande parcela desses pacientes vai morrer de doença cardíaca. E vai morrer
vai ter pior aí, por exemplo, do diafragma, paciente que vai ter uma respiração muito pior, com um aumento de risco de pneumonia de aspiração, isso vai virando uma bola de neve e o paciente não vai morrer do câncer, vai morrer disso aqui, tá? Então, tecido adiposo, que eu vou ter um gasto e uma liberação de triglicerídeos enorme na corrente sanguínea e atrofia óssea também está associada. Aqui eu acho que não ficou tão nítido, mas ele mostra todos os sistemas que são associados aqui na caquexia, que ó, no nosso cérebro a gente tem um aumento da inflamação cerebral, anorexia. Então, o paciente que já, apesar, além de todos os efeitos da quimioterapia, com mucosite, o paciente tem dor, o paciente tem saciedade precoce, o paciente está vomitando. Associado a isso, leva a uma anorexia muito importante. Então, tem um aumento aqui das respostas de fase aguda, aumento da esteatose hepática, porque isso aqui, ó, vai levar a uma grande liberação de triglicerídeo na corrente sanguínea, associada a uma proteólise importante, com uma gliconeogênese muito elevada, porque o tumor, ele quer energia, tá? Então, ele precisa de energia. Então, ele vai começar a consumir tudo que dá. Aqui, uma alteração de inflamação sistêmica, diminuição da absorção, aqui com alteração da microbiota intestinal, levando até um aumento de risco de infecção, translocação bacteriana. O paciente vai ter mais infecção, vai atrasar a quimioterapia. Então, na parte endócrina, eu vou ter a alteração de pâncreas pela hiperglicemia, hipogonadismo. Isso aqui traz muito, muito, muito sintoma, principalmente para o paciente masculino. Ele vai ter perda de massa muscular pela diminuição da testosterona, e o paciente fica com uma fadiga muito grande, tá? Eu vou ter alteração na questão muscular, na parte cardíaca, que eu vou ter aumento de fibrose, vou ter aumento da atrofia muscular do coração, aumento do risco de trombose. E uma coisa muito interessante, associado a isso, a gente tem as nossas gorduras brancas e as gorduras marrom, tá? A gordura branca, ela é mais responsável pela, pela manutenção de energia. Ela está acumulando gordura ali para ter energia. A gordura marrom, ela é muito mais associada à nossa temperatura corporal. Ela está muito aqui perto das nossas clavículas. E se observou que existe um processo que eles chamam de brownificação, da gordura branca ficar marrom, tá, nesses pacientes. E a gente pensaria que era uma coisa interessante para paciente que está querendo emagrecer, porque eu estou aumentando o gasto metabólico desse paciente e diminuindo a gordura branca. Para o paciente que quer emagrecer é uma beleza. Mas aqui não, por quê? O que que isso vai acarretar? Eu vou ter um estado catabólico maior num paciente que já está desnutrido. Então, isso vai virando um ciclo vicioso, só piorando o quadro desse paciente. Aqui, ó, se a gente observar, na alteração do sistema nervoso central, o neuropeptídeo Y, que é um neurotransmissor orexígeno, ele geralmente está diminuído, tá? Com alteração aí, com aumento da proopimilanocortina. Então, a gente tem uma anorexia associada a uma fadiga que vai levar a lipólise, vai levar a proteólise, a gordura marrom, causando um aumento do catabolismo e toda essa alteração muscular nesse paciente. E aqui, mostrando que quando a gente quer um peso estável, a gente tem que comer e ter um gasto paralelo. Quando a gente tem uma ingesta muito pequena com um gasto muito elevado, a gente geralmente vai perder peso. Só que aqui na caquexia é o que eu falei, não é só a ingesta. Se observou que mesmo alimentando esses pacientes, o paciente ainda continuava no processo. Então, não tem uma resposta total com a terapia nutricional, tá? Por isso que aqui, quanto mais cedo a gente diagnosticar esse paciente, melhor. E como é que eu vou observar isso aí? Se observou que o paciente começa a perder peso ou perder força muscular muito antes dele ter uma perda de peso considerável. Então, hoje se tem aí, pela ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia, uma classificação em pré-caquexia, caquexia e caquexia avançada, tá? Pré-caquexia
É um paciente que teve uma perda de peso menor que 5% de peso corporal, mas que já tem sinais de inflamação sistêmica. E é um paciente que pode ou não aí já ter algum sintoma, tá? O paciente já em caquexia franca, ele tem uma inflamação sistêmica associada, uma perda de peso maior que 5% ou maior que 2% se esse paciente já é sarcopênico e tem uma diminuição de massa muscular, ou um IMC menor do que 20, tá? Ele já tem uma perda aí de massa muscular e de peso, e o paciente aqui, que é o que a gente não quer, é um paciente já com uma caquexia avançada, que vai ser um paciente que já vai ter refratoriedade ao próprio tratamento neoplásico, com uma sobrevida aí de no mínimo, no máximo 3 meses. Então, é um paciente que já está indo aí para o final de vida, que aqui, esse paciente já muitos pacientes não têm nem critério para entrar em tratamento. A gente tem que colocar um pé atrás e dar conforto para esse paciente, tá? Então, a maioria dos pacientes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já faz o diagnóstico na caquexia, mas se a gente pegasse o paciente na pré, no diagnóstico do câncer, mudaria totalmente o tratamento desse paciente. Que aqui, ó, eu já tenho eventos mediadores inflamatórios na pré-caquexia, no comecinho do câncer, tá? Que eu já vou ter uma diminuição aqui de qualidade de vida, eu vou ter uma diminuição comportamental, o paciente vai entrar em anorexia, vai ter um aumento metabólico muito importante, mudança de composição corporal, e eu falo que hoje, assim, é, duas coisas que a gente. Uma coisa que a gente sempre quer ter no final da vida é dinheiro, né? Mas para poder viver bem. Eu acho que músculo mais ainda. Músculo tem que ser a nossa poupança para a vida. Quanto mais músculo a gente tiver, melhor, tá? Então, eu vai ter uma diminuição de recompensa, uma fadiga muito importante que o tratamento de paciente oncológico, não é só do oncologista, e não é só do hematologista. Tem que ter uma equipe imensa por trás. É um paciente deprimido, é um paciente que traz uma carga psicológica muito grande para a família, tá? E aqui uma coisa muito comum, às vezes a pressão nutricional da família é muito grande e atrapalha esse paciente, porque tem sempre um familiar que está querendo praticamente colocar ali comida goela abaixo desse paciente. Às vezes a gente precisa conversar com a família também, que assim, calma, o paciente tem que ter tempo dele, tá? O paciente está com dor, eu tenho que controlar a dor desse paciente, tenho que controlar a náusea, tenho que controlar a mucosite. Então, eu não posso colocar um estressor maior que vai me atrapalhar no meu tratamento. E esse é muito comum. O paciente teve o diagnóstico de câncer, a família começa a. É a mesma coisa com o bebezinho gordinho. Bebezinho gordinho é sinônimo de saúde para as avós, né? Então, e com o paciente oncológico é a mesma coisa. Então, a gente precisa, às vezes, tentar conversar com a família, conversar com o paciente, porque isso traz uma demanda psicológica muito grande para esse paciente. Ter o diagnóstico de câncer não deve ser uma coisa muito fácil, né? Então, a gente não precisa dar um estressor maior para esse paciente. Então, quando o paciente já chega na caquexia terminal, ele já não tem indicação mais. É um paciente que não tem resposta ao tratamento, é um paciente que não vai ter resposta nutricional. E eu preciso dar conforto nutricional para esse paciente. Então, paciente que a gente avaliou, paciente que tem um diagnóstico de caquexia, vou ver como que eu vou tratar esse paciente. Paciente tem mais de 3 a 6 meses de vida? Sim, vou mandar para o tratamento nutricional, tá? Vou fazer intervenções. Aqui, na próxima aula eu falo disso, mas, por exemplo, um paciente que tem um tumor de cabeça e pescoço, às vezes no diagnóstico, a gente já pensa se o paciente tem indicação, às vezes, de sondar o paciente, mesmo com o paciente que esteja comendo, mas o paciente não consegue comer o necessário, porque já existem trabalhos que pacientes que vão para a cirurgia, se a gente faz um tratamento prévio, às vezes sonda, complementa o tratamento desse paciente, a alimentação desse paciente, o paciente responde muito melhor à cirurgia, tá? E depois a quimioterapia. Então, se um paciente tem de 3 a 6 meses ali de expectativa de vida, já é um paciente que a gente tem que começar a invadir ele menos, mas é um paciente que a gente pode mandar para o aconselhamento alimentar. Aqui, claro, eu não vou, paciente teve o diagnóstico, eu não vou liberar assim, pode comer e vai para o McDonald's. Não, mas a gente precisa encaminhar esse paciente para o nutricionista,
tem que encaminhar ele para a equipe multidisciplinar, porque eu posso suplementar esse paciente, eu posso fazer um aconselhamento, aquelas dietas que têm evidência de que podem atrapalhar o tratamento, e às vezes esse paciente está ali, pensando naquilo, porque o paciente oncológico, ele começa a pensar em todas as possibilidades que ele tem. Então a gente tem que direcionar ele porque dá certo. E aquele paciente que já tem uma caquexia refratária, aqui eu tenho que dar conforto para esse paciente, tá? E aqui é uma discussão muito grande, porque aqui a gente tem que saber que hora parar e como é que a gente vai parar. Porque a alimentação é um conforto emocional das pessoas. E falar para um paciente, para uma família de um paciente, que ele está entrando em processo de óbito e que eu não vou sondar esse paciente, é muito difícil ainda. Porque as pessoas ainda têm a visão de que eu vou deixar essa pessoa com fome. Eu estou judiando dessa pessoa, estou maltratando essa pessoa. E, na verdade, eu estou invadindo e eu estou passando ela por um estressor maior. Aqui é um lugar que, assim, é muito difícil de tratar as famílias. Muito difícil mesmo, principalmente paciente que faz terapia nutricional em casa. Então, já evoluindo aqui para o final, a gente precisa saber quem são os pacientes que a gente vai ter risco, né? Esse estudo aqui mostra, da Vicky Baracus aqui, pacientes que têm maior perda de 5%, ó, câncer de pâncreas é o cabeça de chave aqui. Mas, por exemplo, os tumores hematológicos, ó, eu tenho quase 50% desses pacientes com uma perda de peso compatível com caquexia, tá? E aqui nesse verde mais ou menos aqui, é a porcentagem aqui da perda de peso desses pacientes aqui. Os tumores hematológicos não costumam ser os maiores, tá? Mas a gente tem que lembrar que dentre os tipos de câncer, o tumor hematológico é um dos tipos, subtipos que mais internam, tá? Por complicações. Então, a internação também é um grande estressor para esses pacientes. E ela mostra aqui, ó, que quanto maior a porcentagem de peso perdido e menor o IMC desse paciente, menor é a sobrevida, que eu saí de 20 meses para 4. Isso aqui é interessante a gente mostrar para o oncologista, tá? Porque a gente ainda não se tem um grande encaminhamento das equipes, tá? O paciente que teve diagnóstico já tem que estar no consultório do oncologista e sair para o nosso, porque ele precisa ser avaliado. E a gente mostrar isso aqui para a equipe médica é muito importante, tá? Porque diminui sobrevida e isso vai afetar no tratamento daquele médico, no que ele vai fazer. E aqui no finalzinho, eu trouxe essa parte aqui só para a questão dos tumores hematológicos. Na Ásia, existe esse score que chama CONUT, tá? Que é um score de avaliação nutricional. Não sei se alguém aqui já teve contato com esse score. Ainda não se é preconizado o uso dele, mas se viu nos trabalhos que ele tem um score bem interessante, em que a gente usa a albumina do paciente, aqui a contagem de linfócitos e a quantidade ou a dosagem de colesterol desse paciente. Conforme as dosagens vão acontecendo, a gente tem um score normal e um score severo, tá? Se observou então pacientes que tinham linfoma, aqui, linfoma de grandes células B, que foi o mais estudado, se percebeu que a sobrevida nesses pacientes que tinham um CONUT baixo era muito maior do que num CONUT aumentado. E aqui se observou a mesma coisa aqui em questão de sobrevida, tá? Em progressão de doença e sobrevida da doença. Aqui no mieloma, ó, pacientes de sobrevida, se observou que, ó, aqui IgG e IgA e aqui ah, cadeia leve, a sobrevida desses pacientes, e aqueles que tinham um CONUT baixo, em 3 exames, albumina, contagem de linfócito e colesterol, que é a rotina do dia a dia. Se observou que a sobrevida dos pacientes era muito maior para mieloma, e aqui, LMA, também se observou
menores efeitos adversos e um efeito favorável àqueles pacientes que tinham um CONUT eh, menor. Aqui, lembrando, aqui já fizeram também para síndrome mielodisplásica, mas são estudos retrospectivos ainda, não se tem ainda um estudo duplo cego, eh, randomizado, mas se observou aí que já é uma grande ferramenta que pode vir aí, que é mais usada ainda na Ásia, mas que mostra aqui que três parâmetros simples nos mostram que aquele paciente pode evoluir mal ou não, tá? E aí eu termino aqui essa parte. Fico feliz aqui que todo mundo quis saber um pouquinho. Eu acho que aqui, meu trabalho aqui hoje era mostrar, na verdade, o quanto é importante essa avaliação ser feita, encaminhar o paciente, mostrar para a equipe que está cuidando desse paciente que esse paciente ele pode ter um desfecho ruim, mas é muito importante que esse desfecho não seja por uma coisa que a gente consegue tratar. Porque se é uma doença oncológica grave, que não tem resposta, é uma coisa. Mas agora o paciente é a óbito por uma coisa que a gente poderia ter trabalhado, eu acho que a gente não pode deixar isso passar. Obrigado. Eu vou só responder umas perguntas aqui, tá? Aqui ele mandou uma pergunta. Paciente com dificuldade de ganho de peso após alta de linfoma de Hodgkin, estando com peso abaixo do considerado normal, mais TSH alto, mais de um ano depois, pode ser considerado para encaminhar o indivíduo para um nutrólogo pelo SUS. Será necessário fazer suplementação, tá? Então, na verdade, é assim, esse paciente, pacientes que já trataram a doença oncológica, é um paciente que tem que ser avaliado como uma população geral, tá? Aqui, se é um paciente que está abaixo do peso, considerado normal, ele tem um TSH alto, primeiro eu tenho que ver a ID dele, né? Tem que ver se o paciente tem aí um hipotireoidismo já franco, um paciente com hipotireoidismo clínico, eu preciso avaliar a tireoide desse paciente, tá? Mas a questão aqui de suplementação, é, eu sempre coloco assim para o paciente, suplementação é aquilo que você não consegue comer durante o dia, tá? Se o paciente tem alguma dificuldade alimentar, é um paciente que tem uma saciedade precoce, eu posso abrir mão de suplementação, mas suplemento, eu falo assim, a melhor suplemento é comida. Se você consegue comer, você não precisa suplementar. Nesses pacientes, geralmente a gente acaba suplementando alguma coisa assim, tá? E aqui, pensando nesse caso, já é um paciente que já tratou um linfoma, então ele é considerado aí como um paciente aí da população geral, tá? Então, precisa ser avaliado o porquê dessa diminuição da perda de peso, avaliar a questão também hematológica, se está tudo certo, avaliar essa tireoide e ver com o nutrólogo ou com o nutricionista e a ingesta alimentar desse paciente, tá? Agora, considerado para encaminhar um indivíduo ao nutrólogo do SUS, eu acho que tem que fazer essa avaliação por menor clínica. Eu não trabalho pelo SUS, eu não, não tenho experiência aqui no encaminhamento pela via CISREG, eu não sei como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, mas é um paciente, sim, que tem que ter uma avaliação nutricional, tá? Para todos os pacientes oncológicos, podemos suplementar proteína. Então, é igual eu falei, suplementação se o paciente precisa. Pacientes oncológicos, se observou, tanto pela ESPEN quanto pela Braspen, todas as sociedades colocaram aí de 1,2 até 2 gramas quilos de proteína por quilo dia, tá? Teve, esse ano agora saiu um trabalho da doutora Carla Prado, que é o Prime, que ela fez a um estudo randomizado que ela viu se os pacientes conseguiam alcançar 2 gramas de proteína. Foi um estudo muito interessante. E se observou que não, tá? É muita coisa. Então, nesses casos, assim, a gente avalia associar a questão da proteína. Isso aqui entra no tratamento, tá? Então, assim, quanto mais proteína a gente conseguir fornecer para esse paciente, melhor. Mas aqui pensar também em tratar todo o resto, porque não adianta eu
encher o paciente de whey protein, se esse paciente não está com dor controlada, se ele está vomitando, se ele está empachado, se ele está com uma pseudoobstrução, se é um paciente que tem um refluxo muito grande, que vai piorar muito esse refluxo desse paciente, então eu preciso avaliar todo o resto, se é um paciente, se eu tenho condições de fazer também a suplementação. Pacientes, aqui lembrando, tem que tomar muito cuidado com o suplemento, principalmente orientar as pessoas no mundo geral, a questão da suplementação, porque se é um paciente que está há muito tempo com uma ingesta muito baixa, esse paciente não pode começar a comer demais de uma hora para outra, senão ele vai fazer uma síndrome de retroalimentação, e aí vai virar um caos maior ainda. Então, eu falo assim, suplemento é bom, a gente pode lançar mão, suplemento, hoje o whey protein tem uma segurança no idoso, tem uma segurança no paciente oncológico, tem que avaliar se esse paciente tem algum grau ou não de disfunção renal, mas é muito bom. Mas a gente não tem que ter muito cuidado hoje, principalmente com as redes sociais, porque o paciente pode usar, mas ele primeiro precisa ser avaliado, tá? Porque às vezes, pode usar o whey protein, todo mundo vamos usar o whey protein. Calma, não é assim que funciona. Mas pode usar sim, já tem uma segurança muito grande do whey protein, eu acho que ajuda bastante. Existem algumas outras proteínas também que a gente pode lançar mão, tá? E só aqui um adendo, cuidar da suplementação, tá? Câncer e quimioterapia não é sinônimo de polivitamínico, tá? Existem algumas substâncias, alguns polivitamínicos que atrapalham a quimioterapia. Então, câncer não é sinônimo de entupir o paciente de polivitamínico, tá? Polivitamínico, na verdade, isso é uma opinião pessoal minha, que eu acho que polivitamínico tinha que ficar dentro da farmácia, não tinha que ficar na prateleira, tá? Porque polivitamínico, quem precisa? Quem tem deficiência. Não tem por que a gente sair é, dando polivitamínico para todo mundo, se o paciente come bem, essa questão dos soros aí, cheio de polivitamínico. Então, assim, se o paciente não tem deficiência, não tem por que fazer. E principalmente no paciente em quimioterapia, algumas substâncias podem piorar o tratamento desse paciente. Então, cuidar muito, porque, eu tô com câncer, eu tô com aquilo, vamos se entupir de polivitamínico. Então, suplementação é uma coisa que pode ser usada, mas muito bem avaliada, tá? Eu acho que eu já me estendi bastante, tá? Fico feliz que todo mundo vier. Vou combinar aí com o pessoal a segunda aula de tratamento, tá? Que foi combinado aí com a equipe aí da residência. Tem mais duas aulas, uma de tratamento nutricional e uma segunda parte aí de transplante e cuidados paliativos nutricionais, que eu acho que é uma coisa que tem que ser conversado muito bem com as famílias. E agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida.